Bom dia, pessoal. Marcelo Nordeste. Eu estava refletindo aqui, queria saber de você, se você fecha comigo, se faz sentido esse pensamento sobre a geração nossa de 80 e 90. É uma geração privilegiada, única, portanto singular, porque ela conseguiu convergir a geração pretérita nossa, que é dos nossos pais e avós, que é a geração analógica, e a geração a posteriori, que é a geração dos nossos filhos e netos, que é a geração digital. O século na qual vivemos, houve uma evolução maior do que toda a história pretérita nossa, segundo uma corrente da história. Mas nem tudo é repassado para nós, porque existem questionamentos, como por exemplo, se gerações anteriores tinham tanto conhecimento ou mais do que a atual. Como por exemplo, a construção das pirâmides, o homem moderno não consegue. O enigmático Machu Picchu no Peru, sobre a questão de Stonehenge no Reino Unido. Então, tem mais conhecimento ou evolução ou não? Isso é um segundo ponto. Gerações anteriores à nossa passaram por várias revoluções culturais, como por exemplo o de estoque, sexo, droga e rock and roll. Mas a geração de 80 e 90, nós temos uma peculiaridade no Brasil, porque após a redemocratização, houve um avanço exponencial no aspecto cultural e, portanto, um cisma. Então, aqueles programas infantis que tiveram um cunho de evolução e de discrepância e ruptura em uma história de ditadura e, a posteriori, uma história de liberdade, de censura para liberdade de expressão. Mas a que ponto, a que custo? Então nós vemos que foi introduzido de forma paliativa, de forma homeopática, algumas culturas, algumas situações que com as gerações posteriores nós iremos ver e vemos o resultado disso. Muita apologia à sexualidade, que agora nós vemos com olhos a gravidade que isso gerou. O progressismo, sobre uma face social, ele vem com o escopo de redefinir o status quo e destruir, portanto, a heteronormatividade e as bases principiológicas judaico-cristãs. Então nós temos, pessoal, ao longo de 3, 4 mil anos, princípios e dogmas morais nas quais praticamente toda a civilização ocidental é baseada nisto, na base familiar, nos princípios, nos costumes, e aí de forma, vamos dizer assim, se considerando o tempo, de forma abrupta a essa cisão, porque nós temos que mudar estes princípios, porque eles são arcaicos, eles são antiquados, são retrógrados, e agora nós precisamos alterar esse status quo para que as pessoas tenham liberdade e quebre esses princípios que são pretéritos e são obsoletos, mas existe um preço, existe um custo para tudo. Nós temos o famoso hedonismo, que é o prazer a qualquer custo. Tudo que eu puder fazer para satisfazer os meus desejos, eu vou fazer, é livre, né? Como Raul Seixas fala, tudo é livre, então está tudo valendo, mas existe um preço, existe uma consequência das nossas ações. Ao passo que você vai nesse viés de hedonismo, de prazer a qualquer custo, você é saciado? Essa é uma pergunta retórica. Então nós temos revolução cultural, que nós compreendemos que estamos vivendo nisso. Países tiveram uma revolução armada e o Brasil não obteve êxito, e existe uma revolução cultural justamente para quebrar o status quo e fazer essa cisão entre essa geração anterior e essa geração nova. Nós estamos diante de fatos incontestáveis de anormalidade e quebra da homeostasia social. Pessoal, nós estamos diante de seres humanos que estão tratando uma boneca, um ser inanimado, como ser humano, querendo direitos e deveres para o mesmo. Pessoas que estão comprando agora essas bonecas reborn, agora são adultos reborn para ter prazeres sexuais. Nós temos pessoas que se identificam como animais, pessoas que se identificam da forma que quer. Não existe dentro do ordenamento jurídico, nem dentro do pensamento humano, as coisas que consigam contemplar a variedade de pensamentos e ideias das pessoas.
Então nós logo tudo vai se tornar nada, não existe um padrão para se nós pudermos nos nortear. E aí nós estamos vendo surtos psicóticos, coisas que não eram normais vermos isso, porque houve essa cisão, houve essa quebra, certo? Desse status quo, dessa normatividade principiológica, e vemos coisas que são realmente abomináveis. Quando trata-se de uma revolução, nós podemos observar de forma com uma lupa mais avançada que eles trabalham um problema cuja solução já está na manga, certo? Como, por exemplo, nós estamos no Brasil, um país plural, politicamente, religiosamente, nós convivemos muito bem com os de matriz africana, os espíritas, os protestantes, os católicos. Não existe essa dificuldade, salvo exceção de algum radical que nós não conseguimos contemplar essas anormalidades. Nós temos o pluripartidarismo político, então nós temos vertentes, nós temos a questão da sexualidade, nós temos os héteros, nós temos os homoafetivos, nós convivemos muito bem, obrigado, salvo algumas exceções, que a exceção por si só não é a regra, mas eles querem tratar que existe uma guerra civil que não é a realidade diante dos fatos. Quem não tem um amigo, um colega, um parente homossexual, quem não tem um amigo, um colega, um parente que tem outra religião, e a gente convive muito bem, não tem dificuldade alguma com isso, mas eles querem colocar, burlando fatos e dados para que haja uma briga, certo? Uma lide entre partes, porque não quer que haja uma unidade enquanto país. Mas a liberdade e a independência que estão tendo, que foi dado, indubitavelmente gera um prognóstico sombrio. Nós observamos que a natalidade está diminuindo, a expectativa de vida está aumentando, a geração está envelhecendo, os princípios e a cultura está sendo perdida, e o que será do futuro? Nós temos que entender que existe um ser superior, Deus, que está no controle de todas as coisas, e aqueles que ainda podem professar sua fé e entender os desígnios de Deus, que possam buscar nele, que é um ser imutável, a segurança que somente ele pode dar. Não existe nada que possa contemplar os nossos anseios, os nossos desejos, a não ser a pessoa de Deus. Então fica aí essa reflexão e muito obrigado.